Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto. E esse é o nosso segundo episódio de Um Negro no Brasil, quem contou essa história. E mais uma vez, eu conto com as participações especiais da minha amiga, a historiadora Yasmin Ramos. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada, Sandra. E o meu amigo, mestre em ensino de história e autor do livro Samba na Escola, Apoteose de uma Educação Antirracista, Fabrício Castilho. Oba, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por estarem aqui, meus queridos. Então, sem mais delongas, vamos conversar. Vamos começar aqui a nossa conversa. Agora, quais os principais fatores históricos que contribuíram para a invisibilidade da história negra no nosso país? A gente já discutimos, né, alguns fatores já no primeiro episódio, mas rememorando esses fatos, essa questão como o Fabrício colocou, né, o mito da democracia racial que a gente tem aqui no Brasil. E aí, essa concepção aí desse imaginário de que o Brasil que o racismo aqui é mais brando, que o problema é lá fora, lá nos Estados Unidos, que lá tem racismo. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Eu, particularmente, escutei muito. Não, aqui é pouco. Gente, em que filme que essa pessoa vive, né? Em que planeta essa pessoa vive? Então, eu acho que o mito da democracia racial, ele acaba passando um pano para essa questão do racismo. E acaba contribuindo também como uma forma de invisibilidade. A falta de representatividade também de pessoas negras no poder, sabe? Isso também contribui muito. E quando a gente fala de invisibilidade, Sandra, eu me lembro até de algo que você compartilhou no seu canal, lá na sua página, nas suas redes sociais, né? Que é um menino que vai ao shopping e ele vê que o Papai Noel é negro. Você lembra disso? Representatividade. E aí ele fica... Você assistiu esse vídeo, Fabrício? E ele fica tão empolgado que o Papai Noel é negro, que ele fica, meu Deus, o Papai Noel é da minha cor. Papai Noel é da minha cor. E ele até fura fila, coitado, porque ele fica tão eufórico ali com a situação, que ele, meu Deus, estou vendo, ele estava se sentindo representado, né? E isso é muito importante. Então, a invisibilidade do negro aqui no Brasil, quais são os fatores históricos, né? Essa cultura, o mito da democracia racial, o imaginário de que o negro, tudo que ele faz é errado, de que a religião dele é demonizada. Todas essas questões, né, que nós discutimos no primeiro episódio, que agora vamos rememorar, fazem parte desse imaginário, né? E acaba reforçando estereótipos, acaba reforçando aí inúmeras situações presentes nos dias de hoje. A pergunta é muito importante, é muito pertinente, né? Porque, para além disso que a Yasmin citou, né, eu consigo perceber e mensurar, eu acho que, né, uma das principais consequências, né, do perdurar dessa ideologia, né, ela tem o efeito, ela tem tido o efeito, né, de agir de maneira negativa, né, sobre as identidades negras, né, digamos assim, no sentido de que prevalece ainda, né, no imaginário social e político, né, essa associação do afrodescendente, do negro, com a escravidão, né, e com todos os problemas que essa escravidão, essa imagem da escravidão está associada a ela. Então, né, essa negativização de tudo aquilo que é negro, essa marginalização de tudo aquilo que é, né, oriundo, né, dessa negritude. Eu estou falando de cultura, eu estou falando de pessoas, né, de pessoas, meninos e meninas negras que odeiam o próprio corpo, que odeiam o próprio cabelo, que odeiam, né, ou que demonizam a própria religião de matriz afro-brasileira, né? Então, assim, no geral, né, isso tem um efeito de manter o status quo, né, sempre no sentido de atuar em favorecimento daquela minoria privilegiada, pelo menos historicamente, né, daquela minoria privilegiada socialmente branca, né? Então, é muito importante a gente estabelecer estratégias, né, seguir estratégias de combate a essa ideologia branqueadora, né, esse mito da democracia racial, que é tão falado, que às vezes, né, de tão citado, perde até um pouco do sentido, né,
Porque se alguma coisa é tudo, ao mesmo tempo ela é nada, né? Porque se tudo vira da democracia racial, é difícil você conceituar. Mas é necessário estratégias para combater, né, essa prevalência desse mito da democracia racial. Hoje em dia, felizmente, já se debate bastante, né? Estamos aqui, inclusive, falando sobre isso, né, dando aqui a nossa contribuição para esse debate. É um debate que existe, não apenas na academia, mas na sociedade de uma maneira geral, né? Você tem inúmeras produções, né, atualmente falando sobre isso, né? Nas novelas, nos filmes, na música, né? Se fala muito disso hoje no Brasil, que é muito bom, e a gente sabe que a denúncia, né, tem se tornado algo comum, essa denúncia do racismo, coisa que, né, há 40 anos atrás sequer existia, né? Esse racismo ele era ainda mais naturalizado, ele era ainda mais, né, imiscuído ali, misturado com aquela coisa de, não, é só uma brincadeira, né, é só uma piada de preto. Não se via como racismo. Não se via. Não se falava em racismo, né? Só a partir ali dos anos 80, né, com a Lei K.O. e com outras iniciativas é que a gente tem aos poucos a própria Constituição de 88, né, que vai criminalizar o racismo, né, como prática imprescritível e inafiançável, né, é que a gente tem aí uma crescente no sentido direito de garantir os direitos da população negra, né, o direito de não sofrer racismo, né, é absurdo, mas é isso mesmo, né, então cada vez mais se fala sobre isso, mas a gente precisa de fato combater em todos os espaços, sejam eles materiais palpáveis ou a ideologia, né, de uma mentira que é a democracia racial, porque a democracia racial brasileira é uma mentira, né, é uma grande ilusão, né, e o grande sucesso do racismo à brasileira é colocar na cabeça das pessoas, inclusive de muitos irmãos negros nossos, né, de que na verdade no Brasil não existe racismo, né, não existe racismo por quê? Né? Porque aqui branco casa com negro, porque aqui os negros não são mortos pela KKK, como nos Estados Unidos, né? De que aqui não existe segregação, não existe escola para branco e para negro. Pô, pera lá, será que não existe? Será que no Santo Agostinho, no Santo Inácio da Vida lá, existem muitos negros? Ou na mesma quantidade que existem brancos? Né? Será que a escola pública, a gente sabe que é sucateada, será que ela tem a mesma quantidade de brancos e negros nela? Então, será que realmente não existe? Né? E isso que é uma característica do racismo brasileiro. E né? ainda tem a meritocracia, né? Eu consegui, então por quê? Ele não consegue porque ele não quer. Exatamente. Né? Então, esse discurso ainda nos joga para baixo ainda, nos derruba, né? É só você estudar, só você se dedicar que você chega lá. Não tem mistério, né? Eu consegui, pô. Exatamente, mas você não representa um todo, né? Você não representa a sociedade. Muito pelo contrário. Pelo contrário, é o discurso canalha da meritocracia, né? De pegar um único exemplo, né? Tá vendo aqui, esse negro aqui ele conseguiu, mas para cada um que chega, centenas de milhares não chegam. Então, pera lá, se ele é a exceção, como assim, né? E você até compartilhou, né, Sandro, recentemente uma formatura de medicina, não foi? Quantos negros tinham ali, Sandro? Não precisa de medicina, não. Eu falo por mim, quando eu entrei na UFRJ, na turma de física, eram 120 alunos, né? E o único negro no curso de física, bacharelado, era eu lá dentro de 120 alunos. Depois a coisa foi melhorando, mas era só eu. E não é só porque hoje a gente tem um cenário um pouco melhor, né, que as coisas elas ainda não aconteçam, né? Foi o que o Fabrício falou, né? As pessoas colocam, eu particularmente conheço pessoas que falam, mas eu não sou racista, eu sou casado com uma pessoa negra. Mas e aí? E aí? Uma ideia não anula a outra, né? É verdade. E agora tem tá viralizando aí nas redes, acho que uma trend, né, que os jovens falam, né? Sou jovem, mas eu estou desatualizada. Uma trend que eles colocam, eu vivia no carro, não me lembro, mas é algo trazendo esse racismo recreativo. Que eu vivo no claro, mas quando eu apago a luz eu estou no escuro, e aí a pessoa negra não aparece, e é sempre com essa percepção de transformar o outro de forma recreativa. E aí foi um casal que fez, uma mulher branca,
fez essa trend aí com... Eu não me lembro exatamente os termos que eles utilizam. Mas quando ela apaga a luz, só ela aparece. E aí isso se tornou muito divertido, né? E eu vi vários... Você já chegou a ver isso? Não. E eu vi várias pessoas... Clássico, né? É um racismo recreativo ainda, porque isso está viralizando. Diverte, né, as pessoas. Eu não me lembro exatamente os termos que eles colocam, né? Eu descobri isso, inclusive, através da Bárbara Carini, que é uma intelectual diferentona, que ela fez essa denúncia na página dela, a grande Bárbara, que fez essa denúncia nas redes sociais dela. Ela falou, gente, vocês já viram esse absurdo que está viralizando? Então, são essas coisas que ainda ficam perpetuando aqui na sociedade que a gente acha que é normal. Por isso que a gente diz, não, racismo não existe aqui, é uma brincadeira, eu tô brincando com você. E né? isso é uma característica, né, que eu estava falando, do chamado racismo brasileiro, né? Que é um racismo que se traveste, ele não se materializa, digamos assim, né, em enforcamentos, né? Ele não se traduz em cruzes queimadas no seu quintal, né? Ele não se traduz numa pedra tirada no seu carro, não é? Em violência explícita na rua. Até sim, mas menos um pouco, né? Geralmente ele vem colocado em outros tons, né? Ele vem colocado no fato de existir a porta de serviço, o elevador de serviço, né? O quartinho de empregada, a piada de preto, né? Então, assim, o racismo brasileiro é aquele racismo disfarçado, é aquele racismo que é deslocado para um outro ponto da narrativa, né? É um racismo que está misturado a outras segregações, ao ponto de que tem tantas camadas ali que a última coisa que você vai enxergar é o racismo. Né? Então, assim, é uma característica do racismo brasileiro, que eu particularmente considero ainda pior, né? E aí comparando novamente com o racismo, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que lá nos Estados Unidos, a gente pegar na história aí, tem todo um histórico grande, né? De racismo mesmo, a questão da participação dos negros na Guerra Civil Americana, muitos deles foram libertos, mas entre, né, o final da Guerra de Secessão e o movimento pelos direitos civis lá com o Dr. Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras, existe aí um hiato, cara, de quase 100 anos, de 90 anos praticamente, onde os negros americanos, né, estadunidenses, melhor dizendo, que americanos também somos, os negros estadunidenses, né, eles viveram num limbo, onde eles não eram mais escravizados, mas eles eram legalmente cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque não podiam frequentar as mesmas escolas, porque não podiam frequentar os mesmos ônibus, não podiam frequentar os mesmos bares, lugares de recreação e etc. Então, era um limbo mesmo. Era uma coisa palpável, estava na lei, né? As leis de Jim Crow e etc. E no Brasil não, né, cara? No Brasil a gente tem uma inclusão ampla, geral e restrita, para pegar aí outro contexto, mas para todo mundo entender, né? Mas essa inclusão é uma inclusão mentirosa, por conta da não compensação que falamos no outro episódio, né? Por conta da construção desse discurso, desse imaginário, consequentemente, né? Racializado, mas numa racialização que apaga as diferenças, coloca o negro juridicamente, né? No discurso em pé de igualdade, mas que na prática não se desenvolve, não se desenrola, né? A gente tem ali, logo depois da abolição da escravidão, né? Nesse processo de construção da República Brasileira, a criação da lei da vadiagem, que é basicamente para criminalizar os negros. É considerado vadio todo aquele que não tem trabalho. Quem é que não tem trabalho no Brasil naquele momento? É o negro. Por quê? Porque não tem escolarização, porque não recebeu um lote de terra, porque não recebeu qualquer tipo de instrução ou compensação, né? O crime de capoeiragem, a capoeira sendo criminalizada, crime da capoeira, né? Para você abrir, né, nesse início do século aí, para você abrir um espaço de culto afro-brasileiro, você tinha que ter, né, a permissão, a licença do delegado daquela circunscrição para você abrir um terreiro de candomblé. Né? E se você botasse o tambor para bater e alguém ouvisse, a polícia estava lá, na sua porta, batia lá, para prender você, para prender seus objetos de culto. Né? Inclusive, há pouco tempo, foi até alvo de matérias lá, o pessoal conseguiu recuperar os objetos de culto que estavam presos na Polícia Civil há mais de 100 anos, ou há quase 100 anos. Né? Então, essa questão esse racismo brasileiro, que é um racismo, entre aspas, invisível, que é um racismo onde você não vê o outro lá, o seu inimigo, cara, é muito mais difícil combater um inimigo que não tem rosto.
é muito mais difícil combater, se mobilizar contra algo que não é palpável, algo que não é visível. Diferentemente dos Estados Unidos, né, onde existiam leis, lá existia uma série de instrumentos jurídicos, né, aquele racismo ele foi materializado em lei. Aqui no Brasil, nunca houve isso. Né? Desde 1888, teoricamente, negros e brancos estão na mesma condição. Mas só teoricamente. Porque se a gente analisa aí o histórico, a gente percebe hoje ainda, em pleno século XXI, a coisa é bem diferente. E aí nasce a concepção de que aqui as coisas são brandas, de que aqui é tudo muito tranquilo. Não, que o problema, uma conciliação o problema é lá fora. racial. Natural. Entendeu? O problema é lá fora, o problema não é aqui. Aqui isso não existe. Eu já escutei isso, eu acredito que vocês... Com certeza, a prevalência certeza, de uma ideologia liberal, né, de que o sol nasce para todos. Né? Só com a meritocracia. Enfim, não funciona. Você denuncia isso todos os dias nas suas redes, você mostra casos sobre isso e isso não... Continua acontecendo. Né? Que fique claro, né? Porque aqui as coisas não são... É o que o Fabrício falou. É invisível, mas ele existe. Sem dúvida. E ele existe numa trend que está viralizando numa rede social. Ele existe quando a gente emprega pessoas para cargos... enfim... Não é... Uma vez eu falei assim... não, porque... Normalmente as empregadas domésticas, elas são negras. E aí a pessoa falou assim, mas ela também não tem instrução? Você quer que eu faça o quê? Cara, olha tudo que a gente está falando. Né? Por que ela não tem instrução na fala dessa pessoa? E não é uma, né? São quase duas. Não, e o pior é que eu escutei isso de uma pessoa que, obviamente, né, branca, de um cargo de gestão, de uma instituição muito renomada, e aí você se depara e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, vou te denunciar. Porque olha o perigo dessa fala. Como que você quer que eu contrate se ela não tem capacidade, se ela não tem qualificação? Isso que você está falando aí tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? E ela está diretamente relacionada a muita coisa que eu ouvi da minha mãe quando eu era mais novo. Mãe, acho que eu quero ser engenheiro. Mãe, acho que eu quero ser médico. E minha mãe, ela dizia, tu quer ser médico? Então você tem que estudar 5 vezes mais, você tem que ser 10 vezes melhor. Né? Então, essa foi uma fala que eu cresci ouvindo dos meus pais. Né? Então, você tem que se dedicar, você quer chegar ali? Então, você tem que se dedicar muito mais do que os outros. Você tem que ser 10 vezes melhor. Tá? E isso está inserido, eu acho que na pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Olha só, a lei número 1 de 14 de janeiro de 1837 é sobre educação no Brasil. O que ela dizia? São proibidos de frequentar as escolas públicas, primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Isso vigorou até 1891. Então, houve um cerceamento à educação aos negros aí. Aí vem a grande questão aí. Esse cerceamento, ele tem consequências até hoje. Né? E quais foram as consequências desse cerceamento à educação? Eu disse que essa lei ela vigorou até 1891. E a abolição foi em 88. Mas a coisa... assim como a gente falou da liberdade dos negros, o direito à educação não foi constituído aos negros a partir de 1891. Não foi assim que funcionou. Então, quais foram as consequências desse cerceamento à educação? Engraçado que quando um público pode frequentar uma instituição formal e o outro não pode, por que o outro não pode? Então, a gente já está trazendo uma questão de inferioridade. Né? A gente já está colocando o outro ali numa posição inferior. Não, eu posso, você não pode. De exclusão, né? Exatamente. A gente já começa por aí. E aí, isso vai caminhando. Sem acesso a uma educação formal. Né? Como é que você, futuramente, para você fazer essa inserção no mercado de trabalho, para você se inserir no ditos padrões da sociedade, como é que você faz depois? Né? Por que a gente negligencia isso? Muito, muito, muito
Muito boa essa pergunta, porque a gente pode debater bastante. E aí, ainda corrobora com a fala que eu trouxe dessa pessoa. Não, mas eu não vou contratar porque ela não tem qualificação. Ela só serve para isso aqui, ela serve para limpar. E eu lembro que ela virou para a pessoa e falou assim, você estudou até qual série? Eu fiz até a 4ª série. Pois bem, então é para isso que você está aqui. Para limpar, para servir. E são reflexos que a gente traz de todo esse nosso histórico. É limitador, né? Ele Exato. te limita acesso a socioeconômico, político, uma série de limitações que esse cerceamento ele traz até hoje, né? Como consequência até hoje. Sem dúvida, assim, você colocou muito bem. Né? Negar a essa população escravizada ou ex-escravizada, né? Já no contexto pós-abolição, né? Esse acesso à educação formal, isso explica, por exemplo, os piores índices, né? Sociais em relação à população negra. Essa limitação ela vai impactar diretamente no acesso a postos de trabalho mais qualificados, ela vai agir também, né, na própria formação do imaginário da própria população negra sobre si, né? Consequentemente, a gente está falando de identidade, porque identidade é isso, né? Identidade é aquela imagem que você tem de si próprio, que você projeta para o mundo, né? Isso nada mais é do que a sua identidade, né? Construída a partir das suas memórias, né? Construída daquilo que você experiencia pessoalmente ou socialmente, né? Então, quando você embarrera, quando você dificulta, quando você nega, né, através da exclusão, como você colocou aí da lei, né, o acesso dessa população negra à educação formal, né, você está agindo aí em diferentes frentes, né? Você está dificultando essa plena inserção social desse negro, então você está construindo a marginalidade dessa população, que essa população, ela, sem acesso à educação formal, ela não tem acesso a postos de trabalho de maneira formal. Então você está colocando esse cara na margem mesmo. E o que esse cara vai ser? Esse cara vai ser um engraxate, esse cara vai ser um carregador de caixa, esse cara vai ser, né, um criminoso, né, jogando isso um pouco mais à frente, não é? A própria figura do marginal, né? Aquele cara que está na margem, né? Está fora do sistema padrão. E tá fora por quê? Não porque ele quer, está fora porque ele foi excluído. Né? Tá fora porque não foi inserido nesse contexto. Lhe foi negada essa oportunidade, né, de uma educação formal. Não é? E tem também uma questão muito importante, né, dentro desse contexto dessa lei que você citou, né, que é de 37, não é isso? Que é o fato também, a gente não pode esquecer isso, que mesmo quando a educação, né, ela não é uma educação, ela é uma educação menos rica, né, ou problemática, a educação ela pressupõe uma abertura de visão, né, uma abertura de olhos. Então, assim, se você quer manter alguém preso, se você quer de alguma forma legitimar o cativeiro, você não pode dar acesso à educação, porque a educação, né, e aí obviamente que eu estou me aproximando muito de uma leitura muito iluminista, né, de educação. A educação ela liberta, a educação ela traz discussões, a boa educação ela traz debate, né? A boa educação ela questiona, ela é questionadora, né? Então, como, né, manter intacta lá a instituição escravidão se você libera o debate, se você libera o questionamento, se você traz a possibilidade, né, de críticas, de um discurso crítico, de estimular a crítica, né, dentro dessa população negra, né? Era muito mais fácil escravizar mantendo na ignorância, né? Então, a negativa ou a negação a esse estatuto formal de educação está diretamente relacionada a essa ideia da própria classe dominante, a nossa classe dominante ela é tudo menos boba, né, de permitir um questionamento à ideia de escravidão, a ideologia escravocrata, a ideologia da escravidão. Então, era uma das estratégias, né? Agora, isso gera um efeito de médio e longo prazo, né? Tanto é que a gente tem em todos os índices aí sociais, né, sempre questões abaixo quando você se refere à população negra. O analfabetismo é maior entre os negros, o analfabetismo funcional idem, né, os índices de aprovação
em avaliações externas, como SAEB, como PISA, são sempre menores em relação à população negra, né? Até porque os entraves a essa entrada na educação formal por parte da população negra, eles ainda permanecem muito vivos. Isso. A condição social do negro, as famílias pobres brasileiras, né, esmagadoramente são famílias de negros ou pardos. Né? E isso impacta diretamente no ingresso das universidades, Sim, né? Isso. sim. Principalmente nas carreiras mais concorridas, como medicina, engenharia, né? Isso faz com que haja menos negro nessas carreiras, né? Sim, e sem dúvida nenhuma, as instâncias de poder, estou falando das próprias universidades, elas também concorrem para esse status quo, tá? Porque você vai ver os custos, você vai ver os horários, aquilo ali não é feito para trabalhador. Não é feito para nossos filhos, não é feito para nós. Né? Você mesmo disse lá a questão da sua mãe, no depoimento da sua mãe, meu filho, tem que fazer muito mais, porque não tem como. Não é convidativo. Né? A Faculdade de Medicina da Universidade Pública, falando aqui no bom francês, né? É faculdade para playboy, porra. É faculdade para playboy. Por quê? Porque as aulas são terça-feira, 2 horas da tarde. Uhum. Você teria possibilidade de estudar terça-feira, 2 horas da tarde? Eu também não. Não. Por quê? A gente tem que trabalhar. Né? A gente tem que estar na labuta. Tem que estar defendendo nosso capilé. A gente tem família, né? Tem responsabilidades, enfim. Então, existe toda aí uma questão, né, que está diretamente ligado a isso e perpetua essa segregação. Existe um projeto de segregação. Né? E aí isso tem a ver com aquele racismo brasileiro que eu falei que está escamoteado, mas está presente demais. E essa segregação ela também se manifesta dentro das salas de aulas, porque depois, quando eles passam a frequentar, as escolas elas são formadas por quê? Por um currículo eurocêntrico, totalmente excludente, sabe? Que vai reforçar estereótipo, que não traz a questão da representatividade, que nós já abordamos, né? O que vem de fora da Europa, né? É maravilhoso, né? E aí, quando a gente vai estudar artes, a gente vai estudar as obras de Michelangelo, não que seja importante. É importante, sim. Mas, assim, o que está nos livros de história? Né? O que entra ali? Então, ainda tem essa questão dessa narrativa excludente, né? De você entrar numa sala de aula e você se deparar com a falta de representatividade, com a falta da tua história. Porque a África ela só aparece no capítulo de história quando você fala de escravidão. Você não estuda o antes, né? E aí, por diversas vezes, se limita a um capítulo, né? Sim. Eu já... Sim. E quando a gente fala dos abolicionistas, são 2 parágrafos, né? E aconteceu isso. E aí eles vieram, Casagrande, Senzala, próximo, né? E cadê o debate disso? Na minha época eu nem estudei eles. Olha Nem só. se Nem falou. isso existia, né? É isso. Bem, dentro desse contexto ainda, quais foram os papéis das instituições educacionais e culturais na formação dessa narrativa excludente, cara? Já falou um pouquinho sobre isso, né? Eu Acabei também entrando, inserido. né? Acabei entrando um pouco nesse assunto, né? De que como, principalmente as universidades, né? Elas vão tendo um papel aí de construir narrativas. Eu até citei nominalmente o Gilberto Freire, né? Gilberto Freire que é um grande representante da USP, né? Professor da USP e tudo mais. De que como é uma demonstração de que como a ciência ou os homens de ciência, né, do início do século XXI no Brasil, eles vão ter o papel aí na construção desse imaginário social, coletivo, né, e de certa forma vão construir essas narrativas que vão de certa forma sustentar, né, essa segregação, sustentar esse discurso racista, né, embora não se pretendesse como tal, não se vendesse como tal, né, mas que vão, de certa forma, dar substrato para essa segregação ou para a manutenção desse status quo, dessa hierarquização racial. Né? E a gente também já colocou um pouco aqui, né, citou de forma indireta dos currículos escolares, né, de como esses currículos escolares, de como a escola formal, a escolarização formal, ela tem também como reflexo, né, e aquela coisa de vai e volta, de via de mão dupla, né, ela vai ao mesmo tempo receber influência e vai reforçar essa influência, né, desse discurso embranquecedor, esse discurso, né, de manutenção dessas hierarquias raciais, né, e
essa questão é uma questão que está sendo, aos poucos, sendo abordada nas escolas, né? Nos livros didáticos. Está muito longe ainda do ideal, é verdade, mas assim, cada vez mais a gente vê avanços nesse sentido. E aí, isso tudo, claro, né, já num contexto de 20 anos da criação da Lei 10.639, né, que foi complementada 2 anos depois pela 11.645, que além de incluir, né, que a Lei 10.639, só para fazer aqui um adendo, um parêntese importante, o que é a Lei 10.639, né, /03? Ela foi a lei que estabeleceu a obrigatoriedade do estudo de história e cultura africana e afro-brasileira, tá? Essa lei foi uma das primeiras leis sancionadas pelo novamente, presidente Lula, né, ainda no primeiro mandato dele. Né, essa lei foi complementada 2 anos depois, né, pela Lei 11.645, que incluiu também o estudo da história indígena, né, junto com a população africana e afrodescendente, tá? Fechado aqui o parêntese. Então, nesses 20 anos, pós 10.639, esse ano, quer dizer, ano passado fez 20 anos, né? Estamos caminhando para 21, a gente tem, então, estava colocado ali legalmente uma demanda, né, que foi construída ao longo de décadas pelo movimento negro. O movimento negro veio né, caminhando, amadurecendo, né, com a própria criação do 20 de novembro como data comemorativa, comemorativa / de luta, né, que a gente tem muito mais luta do que comemoração, mas enfim, né, e consequentemente com o 20 de novembro, né, a gente tem ali uma espécie de rebaixamento do 13 de maio, né, que durante muito tempo, eu lembro de sair lá do 13 de maio com algemazinha com correntezinha de jornal nos punhos, né? A professorinha, né? Botava na gente lá e tal. E o 13 de maio nas escolas era uma data que se comemorava, né? Entre aspas, a abolição dos negros e tal, da escravidão e tudo mais. E essa data, ela foi, né, no final dos anos 90, no início dos 2000, né, foi escanteada em favor do 20 de novembro, né? Que, teoricamente, teria sido, né, uma data ligada ao Zumbi dos Palmares, né? Uma data de luta, né? Isso, Zumbi dos Palmares, e aí exaltando, né, a atitude, a ação dos negros no seu próprio processo de emancipação, a ação do próprio movimento negro para a construção, né, de outras relações raciais no Brasil, né? Movimento negro que começa lá no início do século XX, que veio caminhando por várias fases diferentes. Né, a gente teve lá a Frente Negra Brasileira, depois a gente teve lá o Teatro Experimental do Negro, né, mais tarde, mais recentemente, o Movimento Negro Unificado, né, e no início dos anos 2000, já no governo, né, pós reabertura democrática, já no governo Fernando Henrique, alguns avanços interessantes, com a Marcha Zumbi dos Palmares, e, por fim, no início do século XXI, culminou aí com a construção, com a criação da Lei 10.639, que estabeleceu, então, essa obrigatoriedade. E, a partir da Lei 10.639, a gente começa a perceber um deslocamento de estruturas, né, no sentido de que, embora ainda insuficiente, a gente tenha movimentos no sentido de mudar a narrativa, ou pelo menos de acomodar mais narrativas, né? E aí eu uso no plural mesmo, narrativas outras, né? Porque entra aí a questão da negritude, entra aí a questão indígena, entra aí a questão LGBTQIA+, entra aí outras pautas ditas sociais que vão também interpenetrando o espaço escolar, né? Então, as instituições, né, ainda hoje, são instituições que, de alguma forma, né, trabalham dentro dessa lógica cristalizada, né, de um papel inferior à cultura negra e da contribuição dos negros, mas é algo que já vem se movimentando, ainda que lentamente. Inclusive, né, fazendo jabá do meu livro aqui, a ideia do meu livro é justamente essa, né, falar, né, mostrar de que existem possibilidades de inserir, né, uma outra visão sobre as relações raciais dentro do cotidiano da escola, por exemplo. E é necessário tomar muito cuidado com o reforço do estereótipo, né? E quando você falando dessas questões educacionais, me lembrou de um caso
nessas minhas andanças aí pela educação, numa instituição que eu já trabalhei, me deparei com a seguinte situação. Uma mãe foi reclamar do material didático, porque o material, num determinado momento, ele abordava as religiões de matriz africana. E ela queria saber quando que aquela aula em específico ia acontecer, porque ela não ia mandar a filha dela. Vai faltar. Que ela não ia mandar a filha dela. Eu falei, mas por quê? Tem algum erro histórico? Tem alguma construção aqui que... Não, porque eu não posso deixar minha filha ter contato com coisas do capeta. Então ainda vem essa demonização. A cultura do outro ela é errada, a minha é a certa. Né? E aí eu falei, gente, mas sabe quando você... A princípio parece que é uma pegadinha. Eu falei, não, você tá falando sério? Ela, não vou deixar. Olha só isso aqui, Yorubá. Olha só isso aqui. Como que eu vou deixar minha filha estudar isso? Aí caiu comigo, né? E, enfim, mas essa construção da sociedade em prol disso. A gente aprende que a mitologia grega ela é muito legal, mas quando a gente vai estudar a religião de matriz africana, a gente já tem um grande problema. Pode ler a teogonia, mas o Itan não pode. Exato, é muito legal. A mitologia grega ela é maravilhosa. Né? Olha, que legal, Percy Jackson e tantos outros. Tem filmes, a gente pode falar sobre, né? Perfeito. Mas agora vamos abordar aqui o candomblé, vamos falar das religiões de matriz africana, vamos falar do culto Yorubá que mesmo... Não, aí a gente já tem um problema. Não posso deixar minha filha, né, estudar sobre isso. E aí, o assunto, enfim, ele foi perpetuando... E ela falou assim, a mesma coisa, ainda reforçou, a mesma coisa quando chegar na parte de educação física, o professor vai falar de capoeira, porque capoeira também não dá. Eu falei, gente, é o que está acontecendo aqui? Racismo. Exato. Mas a gente fica assim, é um filme? É o quê? Né? E aí, olha só o pensamento da pessoa. Eu vou privar a minha filha de conhecimento, porque o que gera... O preconceito também é ignorância. Você não está se apropriando daquilo ali, então você vai julgar de qualquer forma. Você não conhece. E aí, então eu vou limitar. Não, porque a minha religião é a certa e o que vem do outro, o que vem de fora, é totalmente errado. Isso é o perigo, né? Tem uma frase que diz muito bem sobre isso. Aquilo que eu falo é língua, aquilo que o outro fala é dialeto. Entendeu? É basicamente isso. Nós temos, dentro da história, muitos protagonistas e que foram apagados, silenciados. Machado de Assis, Zumbi dos Palmares, os irmãos Rebouças, trazendo para cá Luiz Gama, Dandara, vamos trazendo para a atualidade, Abdias Nascimento, Ruth de Souza, né? Uma série de pessoas muito importantes que a história nem sequer citou essa gente. O Machado de Assis, ele acho que ele fica à parte, porque até bem pouco tempo atrás ele era branco. Ele foi embranquecido, isso que eu ia falar. Então, para mim, Machado de Assis, quando eu estudei, era branco. No livro, ele aparecia um cara branco. Né? Fui descobrir muito mais tarde que ele não era branco. E aí vem exatamente a nossa última pergunta de hoje. Quais são as implicações exatamente da falta desse protagonismo de pessoas negras na construção da nossa história do país, cara? Porque tinha protagonista. Sim. Eu acho assim, Sandro, de certa maneira, eu acho que o efeito é análogo, né, àquilo que eu falei a respeito dessa questão da construção de uma educação branca, cristã, heterossexual, machista, enfim. Né? Eu acho que o grande problema, né, dessa questão desse apagamento, né, dessa subalternização dessas figuras, eu acho que o impacto direto é na formação da própria autoestima, da própria identidade da população negra, né? Porque se você, né, apaga essas pessoas, né, da história, do passado recente, que seja, né, da sociedade, você tem, por sua vez, o reforço dos estereótipos que a Yasmin citou, né? Se o negro ele não é herói, se o negro ele não é o intelectual, se o negro não é o pensador, se o negro não é... Ele só pode ser o quê? Só pode ser a mão de obra bruta, né? Só pode ser mão de obra braçal. Ele é uma sombra, né, do escravizado. Ele é um pastiche lá do escravizado.
né? Ele só serve para isso, né? O negro ele não pode ser intelectual. Quando você esconde o Abdias Nascimento, né? Quando você esconde lá uma Ruth de Souza, uma Léa Garcia, né? Um grande Otelo, né? Que são grandes figuras aí ligadas à dramaturgia brasileira. Cara, quando você nega, né, o acesso a esse passado, a essas identidades, essas pessoas, essas personalidades, você está reforçando um determinado papel. Isso é uma estratégia, tá? Isso é uma escolha. Não é acidental. Pode ter certeza que não é acidental. Né? Você está colocando para as meninas e para os meninos que estão aí que o único papel dele é ser mais alguém na multidão, invisível. Você nega a essa população negra a possibilidade de um protagonismo qual seja. Né? Então, você tende a reforçar aquele papel de subalternidade dentro de um determinado contexto social. Mas né? se você não se vê, então você não merece, né? Como se você não merecesse esse local. E isso tem impactos em vários âmbitos, principalmente na questão da autoestima, né? Se você não vê o seu cabelo sendo representado, você vai achar que o seu cabelo é errado, que o seu cabelo é feio, né? E aí vem, enfim, vamos alisar. Porque qual é o modelo? O que está na TV? Né? Como que você se vê? Como que as grandes mídias também acabam passando isso? E tem a questão das mídias reforçarem os estereótipos. Não é da minha época, porque eu sou jovem, mas como é da época de vocês, aí o Tchau Macalé. Como é que ele aparecia nos Trapalhões? Como é que o próprio Mussum era... Então, é essa visão. Aí, quando o negro ele aparece como um bêbado, né? Como o sem dente. E aí, você não tem uma representatividade positiva. E isso acaba afetando diretamente aí vários âmbitos da sua vida, da autoestima, de poder, de mercado de trabalho, de capacidade, né, de empoderamento. E vem aquela coisa, né? Se eu vou num hospital e não vejo preto, então eu não posso ser médico, porque ali não é o meu lugar. Lugar não é para mim. Não é o meu lugar. Era o que acontecia, Zona Sul, anos 80. Zona Sul, anos 80, era uma região exclusivamente branca. Então, ir para a Zona Sul, eu só fui para a Zona Sul depois dos anos 2000. Cara. Então, porque eu não me via lá e achava que eu não tinha que ir para lá porque eu ia sofrer as consequências do preconceito que eram gritantes lá. Exato. E nada corrobora com isso, né? O cenário tem também a questão do Zorra Total também representar... o negro é o favelado que está ali no trem pedindo esmola, né? E olha só. Então, é justamente essa questão. Se você não se vê, você não cria o protagonismo para você. Eu não mereço isso. O que eu vou fazer na Zona Sul? Né? Foi a sua concepção. O que eu vou fazer na Zona Sul? Aquilo ali não é para mim. Né? Foi a concepção que você acabou criando, né? Isso é muito perigoso, né? Muito triste, porque não deveria ser dessa forma. Paz, o papo está muito bom, mas com tristeza eu tenho que encerrar esse nosso segundo episódio, que foi maravilhoso, né? Ter um pouquinho do conhecimento de vocês transmitido aos nossos amigos. Então, eu só queria agradecer a vocês, Yasmin, Fabrício, a você de casa que está nos acompanhando aí. Então, eu peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva e um grande abraço a todos. E até semana que vem com o nosso último episódio. Fiquem na paz. Um beijo do Negão. Obrigado, gente.